Queria fazer esse vídeo aqui para comentar um pouco sobre a grande síntese. Na verdade, fazer uma defesa dela, não que as revelações de sua voz, precisem de defesa, mas eu queria esclarecer alguns pontos que são muito importantes e as pessoas geralmente não veem da maneira correta, esse livro, esse tratado formidável. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu escuto, é muito comum ouvir de pessoas, que não, o livro é interessante, para quem acha, é interessante, que são pouquíssimos, são raríssimos. Mas até a primeira metade é muito complicado e depois a outra metade vai ficando mais interessante, É que, assim, as partes iniciais do livro tem muita coisa que tem em comum, com a nossa ciência, com as ditas ciências exatas, ciência do mundo natural. É natural entre aspas, porque as coisas do Espírito de Deus também são naturais. Mas, enfim, as pessoas associam muito com física e química, o primeiro bloco do livro, e daí o segundo bloco é mais coisas humanas, é mais fácil, e tudo mais. E isso já é o primeiro grande equívoco, eu acho que as pessoas cometem, a meu ver, porque essa divisão, simplória, em dois blocão mais ou menos de mesmo volume, é uma coisa, é uma brutalidade que a pessoa comete consigo mesma, de certa forma, porque já blinda ela de tentar, ver o verdadeiro, a essência do tratado. Olha só, eu tenho aqui uma lista, que eu fiz. Eu divido esse livro em 9 grandes trechos, 9 grandes temas, 9 grandes bolsões, por assim dizer, muito bem concatenados. Olha, a primeira parte desse livro, no começo, não tem nada de química, relacionado à química, à física, terminologia típica, do mundo da ciência. Do capítulo 1 ao 9 desse livro, a gente tem princípios gerais, princípios universais, vários alertas, breves revelações e revisões de conceitos profundos que têm a ver com religião, com o modo como nós conduzimos a nossa vida e tudo mais. Então já começa um erro, que os primeiros 9 capítulos, e você poderia também colocar o 11 junto, que apesar de ela estar dentro do bolsão do 10 ao 18, que trata da matéria, do estudo da fase gama, é algo que tem mais a ver com esses primeiros 9. Então, esses 10, o capítulo 1 ao 9, mais o 11 desse livro, tem coisas que já, por si só, já são formidáveis, e colocam já esse livro lá na linha, na dianteira. Então, faz uma breve revisão de ciência e a razão, comenta sobre a intuição, brevemente, em 2 páginas, o livro A Sua Voz revela a essência do que é intuição. Fala sobre provas, essa necessidade de provar a todo momento, essa tara dos nossos tempos contemporâneos. Fala sobre mediunidade, ela mostra realmente o significado do que é mediunidade. Infelizmente, muitas doutrinas, as pessoas que não atingiram um grau de maturidade intelectual não interpretam o vocábulo de uma maneira muito restrita, muito restrita. Então, Sua Voz revela isso. O capítulo 6, que é monismo, o título, é fantástico, fala exatamente o que significa monismo,
que é também uma nova forma de consciência que a humanidade vai ter no futuro, né? Fala dos 3 aspectos do nosso universo. Isso é universal, né? Isso não é questão de opinião, isso é o que é. E fala da grande equação da substância, né? Que é o grande, né? O que abre toda a obra de Ubaldi, que é a equação que vai ser a equação mais importante, que é a equação mais importante para a humanidade, que infelizmente ela não tem ciência disso. Então esse primeiro trecho do livro, né, trata disso, né? Não tem coisa científica muito específica. Então, desculpa, esses 10 capítulos aqui são capítulos muito humanos, com muitas coisas espirituais, né, casados com muitas coisas da vida, né, da ciência, mas são formidáveis. Daí do capítulo 10 e daí do 12 ao 18, existe o estudo da fase gama. Daí entra muita, né, química, né, faz-se o uso da série dos elementos químicos, tabela periódica e tudo mais, mas mesmo nesses capítulos você percebe muito calor humano, você percebe um senso de Deus interpenetrando as palavras de sua voz à medida que ele entra em coisa hiper específica. Então, mesmo se tratando da fase matéria, falando muito de química, esses capítulos contêm, né, em seu âmago muita coisa bonita, né? Só que, claro, infelizmente, quem realmente não teve um grau de instrução bom, o que é muita gente, né, especialmente no nosso país, né, Brasil, realmente vai ter uma dificuldade muito grande, isso eu não nego. Mas são 8 capítulos, né? 8, né? Trata da fase gama. Assim que você entra no capítulo 19 até o 31, você tem uma série de exposições cirúrgicas, belíssimas, precisas e solucionadoras de problemas que tratam de vários princípios que regem a nossa vida, né? E você também tem a introdução dos movimentos fenomênicos. A parte da trajetória típica dos movimentos que regem todos os fenômenos desse universo, de todos os sistemas de universos, tem mais a ver com matemática, né? Até certo ponto, né? Isso é mais dos matemáticos puros, né? Mas isso não significa também que seja algo que não tenha nada a ver com nossas vidas. A matemática é muito útil para explicar essa coisa, né? Isso não significa que esse capítulo seja um tópico da matemática, mas que a sua voz faça uso da nossa pobre matemática, né? Por mais avançada que a gente a julgue, para explicar um fenômeno que é universal. Percebe a diferença? Então, isso do 19 ao 31. Então, a gente tem aí 12 capítulos que tratam de princípios universais e da trajetória desses movimentos, né? A matriz do transformismo universal. Daí, de novo, né? É uma coisa que precisa pegar e ver a fundo, né? Você tem que ficar dias meditando em cada tópico, vivenciar, experienciar para entender o que está sendo passado, né? Daí do 32 ao 37 a gente tem a evolução das dimensões, que é algo que aparentemente é abstrato, mas é a coisa mais fantástica que existe, né? O pessoal, né, que tem um grupo de estudo às quartas-feiras, estamos estudando, fazendo leitura tópico a tópico, né? Capítulo por capítulo, com comentários, perguntas, respostas, observações, para ver se consegue ficar um pouco mais claro para as pessoas sobre a divindade que existe expressa aqui nesse livro.
Então, 32 a 37 também é uma coisa fantástica. Inclusive, fala sobre consciência e superconsciência. É uma coisa fantástica. Daí, o capítulo 38, e daí, pulando do 46, 47 e 48, esses quatro, fazem um estudo da fase beta, energia. Vejam, são apenas 4 capítulos que você trata de maneira rigorosa e cientificamente, apesar de divinamente, a energia. Né? E mesmo que o foco seja a energia do nosso mundo sensório, isso não quer dizer que não haja os elementos aí para compreendermos energias mais sutis. Né? Isso é outra coisa. Daí, termina o 37, daí tem o 38, né? Do 39 ao 45, esses 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, esses 7 capítulos que estão entre a gravitação e as formas de energia, fala sobre princípios menores e outros aspectos da lei. Então, tudo que você vê, né, no Kybalion, né, tem as 7 leis e princípios universais, estão explicados aqui de uma maneira muito mais rica, mais científica, mas sem cair nesse academicismo infecundo. Está explicado de uma maneira poética, belíssima, inspiradora, que se você conseguir observar, você vai conseguir ver sua vida lá dentro, você vai ver essas coisas ocorrendo em sua vida. Então é fantástico, né? Do 39 ao 45. Né? E daí, né, terminado isso, você chega no capítulo 49, que é mais ou menos na metade do livro, você começa a falar sobre o surgimento da vida orgânica nesse nosso planetinha aqui. Né? Então, é o início do beta, fase beta para alfa. Né? Então, são movimentos verticosos, a gênese da vida, um monte de coisa que, novamente, vai entrar no aspecto ciência, só que agora um pouco de coisas de biologia, vão estar presentes no capítulo 49 até o 61. Então, todos os 50, 52, 53, 5, 6, 7, 8, 9, até lá pelo 61, você vai ter isso. Né? É científico, mas ao mesmo tempo também é poético, é bonito. Esse livro, inclusive, tem um interregno, tem orações, tem capítulos de oração profundíssimas inseridas enquanto a sua voz está expondo, né, como um respiro para a alma. Mas tem um monte dessas coisas, interessantíssimo. Daí dos 62 ao 67, você começa a falar da origem do psiquismo, né, e o início da fase alfa, né, a fase espírito. Também uma coisa fantástica. E daí para frente, né, do 68 ao 100, a gente vai ter vários tópicos, cada vez um mais formidável do que o outro. Evolução, morte, destino, patologia, o gênio, a renúncia, a dor, direito, o Estado, sociedade, a lei do trabalho, né, até chegar à arte, né, as mais altas ascensões humanas. Mas percebam, né, o livro tem, assim, daquela ciência específica, é muito, não diria que não chega a ser 15 capítulos do livro. O resto está costurado com outras coisas fantásticas. E mesmo esses capítulos tidos como dificílimos, né, acadêmicos, eles não são esse academicismo infecundo. Então, eu fiz esse vídeo justamente para... foi uma tentativa de mostrar para as pessoas de que essa coisa, né, de que, não, o livro é muito difícil, ou não tem nada a ver, ou a primeira metade esquece, é impossível, só pega a parte final. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. É preciso tomar muito cuidado, porque muitas pessoas que passam a visão que elas têm de coisas que estão muito além da capacidade consciencial delas, vão lhe passar uma imagem totalmente infiel, né? Não fiel do que a coisa realmente é, certo? Então, cuidado com isso. E às vezes você está pronto, né, para ver muito mais coisa, né? Você perceberia de forma muito diferente, só que você nem pega o livro e abre,
porque todo mundo falando aquelas coisas, né? Como é típico da humanidade, né? Então é isso, né? Assim, eu estou tentando aqui quebrar, né, vários preconceitos, né, que podem impedir pessoas de realmente, né, terem uma coisa fantástica em suas vidas. Essa era a mensagem de hoje. Caloroso abraço fraterno a todos vocês.